Então, bom dia aos irmãos. Como nós estávamos falando, convido os irmãos a nos colocarmos em pé e vamos entoar o hino de número 277 para começo do nosso culto dessa manhã. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Bem-aventurado aquele que as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus é quem louvar, pois o tempo está bem próximo. Convido a igreja, então, aqueles que podem se colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui esta manhã, na Tua presença. E o Senhor, nessa manhã, nos recebeu como Teus filhos. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer pelas oportunidades e queremos te pedir nesse momento que o Teu Espírito Santo desça sobre nós, para que a nossa mente e nosso coração seja aberto nesse momento. Amém. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, que o Senhor possa nesse momento estar com Marlon, unge os seus lábios, Amém. unge o seu coração, para que ele venha falar de ti. Amém. Agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, um bom dia a todos os irmãos. É com alegria e satisfação que nós estamos aqui. Se não estivéssemos aqui, estaríamos aonde? Em nossos aposentos, viajando, passeando na casa de familiares, fazendo o quê? Nós temos um propósito e nosso propósito é servir a nosso Deus. E é o nosso dever estarmos, nos congregando, nos reunindo na casa de Deus. É um plano maravilhoso de Deus que aos sábados, especialmente no sábado, estejamos juntos para adorá-lo, para crescermos espiritualmente como irmãos, como família, em Cristo Jesus. O tema que temos para hoje é um tema que deve repercutir mais vezes, insistentemente, porque é um assunto de grande importância para cada um de nós. Sobre um tempo em que Deus separará o seu povo, o joio e o trigo. Ele vai sacudir a igreja, vai peneirar. Então,
será um dia terrível, um dia impressionante, impactante. Veremos se cumprir, então, aquilo que a própria Bíblia diz, que os nossos inimigos serão os da própria casa. Isso já ocorre ao longo de todos os tempos, mas agora com uma acentuada, e terrível situação, em que muitos abandonarão a fé, se apostatarão da verdade, darão ouvidos a espíritos de demônios e serão instrumentos, agentes do inimigo para nos perseguir no tempo do fim. Isso está bem revelado e eu gostaria de colocar este tema diante de nós e trazer a nossa consciência de que devemos nos preparar para nos definir de que lado nós estamos. Estamos no lado da luz ou estaremos do lado das trevas? A escolha, ela é pessoal, individual. Quero abrir a Bíblia com os irmãos ali em 1 Timóteo 4, apostasia dos últimos dias, uma grande apostasia. Timóteo 4, 1. Em 1 Timóteo 4, 1. Ali diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a ensinamentos que vêm de demônios. Como isso se dará, irmãos? Como um povo que foi um movimento, que foi chamado por Deus nesses últimos tempos, que tem uma mensagem especial, a mensagem dos 3 anjos, terá essa experiência, de ser enganado, darão atenção a ensinamentos que vêm de demônios. Uma das causas que mais temos que prestar atenção é a mídia. A mídia hoje trazem tudo que é tipo de informações, tantas utilidades, tantas coisas úteis, mas também tantas coisas fúteis, que podem nos enredar por um outro caminho, podem nos prejudicar a nossa fé, podem nos doutrinar com ensinamentos de demônios. Outro dia estava comentando sobre a situação das nossas crianças, e não só das nossas crianças, mas também de nós adultos. Ao nos determos, nos filmes, séries, novelas, programas que a mídia apresenta, trazendo ali sempre, na maioria das vezes, ensinamentos de demônios. Um exemplo disso são a imortalidade da alma, Nós, como adventistas do 7º dia, nós acreditamos que somos mortais e que carecemos unicamente da bondade e misericórdia de Deus para que nós venhamos a ressuscitar naquele dia. Mas a mídia prega sobre a imortalidade da alma. Não, o corpo, a matéria deteriora-se, mas o espírito, ele continua vivo. E é isso que a mídia está pregando, e é isso que a mídia está empurrando, está doutrinando as nossas crianças. Essa geração está se contaminando cada dia mais com essas doutrinas de demônios. Fora outros assuntos que são tão pertinentes para nós, em relação a esses ensinamentos de demônios. Muitos abandonarão a fé. Quero trazer um dos fatores mais terríveis, que temos orientação. A orientação de Deus. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, quantos aqui tem o aplicativo EGW?
tem o 1 e o 2, né? O 2 é muito mais avançado. Quantos aqui tem o aplicativo? Nós poderíamos acompanhar todos juntos ali, eventos finais ali, né? Que fala sobre esse assunto, sobre a sacudidura, especificamente ali no capítulo 11. Eu acredito que é no capítulo 11. Deixa eu só ver se é realmente isso. No capítulo 12, né, a sacudidura. Capítulo 12, a sacudidura. Que vem falando sobre esta grande importância de estarmos atentos a este assunto de vida ou morte. De que lado estaremos? Seremos, obviamente, sacudidos. Deus trará uma sacudidura tremenda. Na verdade, diz o Espírito de Profecia que já estamos sendo sacudidos. A sacudidura já começou. A irmã White disse que na época dela, a apostasia alfa já havia começado. E assustadoramente acontecerá de novo, de uma forma terrível. Essa será a apostasia ômega. Algo que causou impacto naquela época para o coração dos justos, na vida daqueles que estavam ligados com a verdade. Ao presenciarem essa apostasia, ficaram eles atônitos. Mas a irmã White viu mais adiante, e ela disse que essa apostasia, a ômega, seria mais assustadora, seria terrível, traria impactos profundos na vida de todos. E ali diz assim que ser membro da igreja não é garantia de salvação. Um dos pontos que nós devemos levar em consideração é que uma coisa é uma solene declaração que ela faz à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. E se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Isso é tremendo, irmãos. Terrível. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. Eu estar registrado aqui nessa, sou membro da igreja, está tudo certinho, devolvo o dízimo, vou à igreja, né, regularmente, quartas, domingos, sábados, participo de todas as atividades, participo de todos os encontros, faço parte do ministério, sou líder da igreja, né? Tudo correto, mas isso não é garantia de salvação. Isso faz parte do processo, né, de Deus na vida do cristão, que ele esteja envolvido diretamente com a obra de Deus, mas isso não significa que ele é, de fato, né, alguém que está salvo. Aqui diz que, sendo que isso não é garantia de salvação, e Deus fará uma varredura, trará uma sacudidura sobre nós, a própria Bíblia diz que muitos darão ouvidos a espírito de demônios, né, se apartarão da sã doutrina. Quero ler com os irmãos ali, em 2 Timóteo 4,3. 2 Timóteo 4,3. Né? 2 Timóteo 4,3. 2 Timóteo 4, versículo 3. Haverá tempo, não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sim. Ali diz que, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, como foi dito aqui. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas.
né? Aí o apóstolo Paulo sugere, aconselha a Timóteo, dizendo: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Né? Nós temos aqui uma condição que teremos nesses últimos dias, que será muito, muito intenso, né? As pessoas não suportarão a sã doutrina. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa que Paulo menciona várias vezes, né? Darão ouvidos a doutrinas de demônios, se apartarão da sã doutrina. Nós iremos mais adiante falar sobre esse assunto. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Jesus, são palavras do Mestre aqui que estão sendo utilizadas nesse contexto. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Lembra que esse multiplicar da iniquidade tem a ver com profecias? Lembra que Oséias diz assim: e por faltar-lhe o conhecimento, né, o meu povo perece. Lá em Provérbios diz que sem profecia o povo se corrompe. Esse corromper é tornar o coração pervertido, é tornar as nossas concepções distorcidas da verdade. E aí, ao se multiplicar a iniquidade, ao se multiplicar o afastamento da verdade, da conexão com Deus, o amor, obviamente, vai se esfriando. Vai dando lugar às paixões, vai dando lugar à busca pelos prazeres, a busca pelas coisas do mundo, o materialismo, o consumismo, o modismo, né? Essas coisas vão sendo introduzidas no coração e essa é a iniquidade que vai tomando conta do ser. Afastando-se de Deus, automaticamente vou me tornando cada dia mais iníquo. O iníquo nada mais é do que aquele que ama fazer o que é errado, que ama praticar o pecado, e está familiarizado com o pecado. Ele sabe que é pecado, mas ele prefere seguir o seu coração. E aqui diz que este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Quem é esse genuíno? Quem é este que suportará as provas finais? Não cairá, permanecerá em pé. Vamos adiante ali. Vamos descobrir quem é esse que é o genuíno, que vai permanecer em pé. Continuando no capítulo 12, ali o testemunho positivo. A irmã White perguntou ao anjo, numa visão, perguntei qual o sentido da sacudida. Testemunho positivo de eventos finais. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E aí foi mostrado a ela que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Sabe o que significa isso, irmãos? Testemunho fiel, testemunho verdadeiro, que é muitas vezes descrito aqui, né, pela irmã White, e que a própria Bíblia também relata, né, testemunho fiel e verdadeiro. Em Apocalipse nós vemos essa expressão. Esse testemunho fiel e verdadeiro nada menos é do que o próprio Jesus, orientando, aconselhando. Lembra que quando Jesus disse: quantas vezes quis eu reunir vocês, aconselhar vocês através dos profetas, eles eram meus testemunhos fiéis e verdadeiros. Era o testemunho positivo. E esse conselho da testemunha fiel aos laodiceanos é o dom profético. Ele é fiel e verdadeiro, digno de honra e louvor e de aceitação. E bem-aventurados aqueles que confiam nesse testemunho, porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro. E essa sacudidura aqui está dizendo que foi motivada pelo conselho da testemunha fiel, ou seja, aqueles que vivem
na prática da verdade, na justiça, eles causarão aborrecimento aos demais. Eles irão testemunhar através de uma vida piedosa. Jesus disse aqueles, através de Paulo, disse aqueles que procuram viver de forma piedosa serão perseguidos, né? Porque causa aborrecimento. Jesus disse também que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Nesse sentido, ele quis dizer que ao nos aproximarmos da luz, ao nos tornar-nos amigos de Cristo e obedecermos às suas ordens, aos seus conselhos e orientações, nós nos tornaremos aborrecíveis. E aí, nesse sentido, não haverá paz entre a luz e as trevas. Causará, então, aqui é o motivo da sacudidura que ela viu, foi motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos, a igreja desse tempo, né? E nós cremos que é o período, aqui, referindo-se ao último período da história, a carta aos laodiceanos, o último movimento. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe. Por quê? Aquele que recebe, ele vai procurar viver, querer viver de acordo com as normas, de acordo com os princípios ali estabelecidos, ali sugeridos, e levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. E a isso, então, motivará a sacudidura. Nós, cada dia mais, veremos uma igreja com dois grupos. Em todos os tempos foram assim. No tempo de Israel, podemos pegar como exemplo Nadab e Abiú, que queria seguir um pensamento. Aí, então, ficou dividido Moisés e Arão, Nadab e Abiú, quem é dos nossos, quem não é. No céu começou uma batalha no céu, quem é meu, quem é teu. Satanás reclamando para si supremacia. Hoje na terra nós vemos também esse espírito, né? E dentro da igreja não deixou de existir. Até a consumação dos séculos nós teremos este embate terrível, né? Então nós teremos aí, até um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, esse grande conflito de separação. E aqui diz que alguns não suportarão esse claro testemunho, irão se opor, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Ao o irmão Gilmar se propor a fazer aquilo que é a vontade de Deus, dentro do lar dele poderá ocorrer uma grande batalha, um grande conflito. Aí a esposa diz assim, não, peraí, eu gosto assim. Não, mas o irmão Gilmar diz, não, mas a palavra de Deus diz que é assim. Aqui a testemunha fiel e verdadeira diz que é assim. E aí então já causa, estou usando só uma suposição aqui, né? Não estou dizendo que isso ocorre. Pode ser o contrário, pode ser vice-versa. Todos aqueles que se propõem a viver de acordo com a vontade de Deus irão sofrer perseguições até mesmo dentro do seu lar. E principalmente dentro do lar. E continuando aqui, diz assim que entre nós há os que, como Acã, farão confissões. Alguém lembra da história de Acã? Acã, ele foi ladrão, né? Roubou ali algumas coisas ali, uma túnica faraônica ali, babilônica, e também ouro, escondeu debaixo da sua tenda, e ele se deixou levar pela ideia de que ele poderia esconder aquilo ali, mesmo sendo feito ali os sorteios, e ele estava vendo que o negócio estava se aproximando da tribo dele, da família dele e tal, e mesmo assim ele não confessou. E esses, assim como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvar. Eles não estão em harmonia com o que é correto, desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. Os que fazem repreensões hoje, mesmo sem abrir a boca para falar nada, mas através do seu testemunho pessoal, através de suas práticas, eles sofrerão repreensões.
por parte dos outros, né? Alguns alegarão dizer, isso é fanatismo, isso é extremismo, isso é coisa, né, de alguém que não ama, está criticando, tá isso, usam vários argumentos para destruir, abalar a fé daqueles que procuram fazer a vontade de Deus. O Senhor pede o renovamento do positivo testemunho, apresentado em anos passados, através de quem? Através da Bíblia, através dos profetas, e através também da nossa irmã White. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas há de haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Precisamos deixar a casa limpa. Precisamos nos abster de coisas. Precisamos viver na prática da justiça que estão reveladas na palavra de Deus. Aqui também, continuando ali, críticas injustas causam divisão. Também é outro motivo de sacudidura. Mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Ou seja, aqui a irmã White está dizendo o seguinte, em Provérbios diz assim, que aqueles que não divulgam a falha dos outros irão adquirir o amor, mas aqueles que trazem o assunto à baila separarão os melhores amigos. E isso tem ocorrido em nossas fileiras. Muitos estão sendo caluniados, difamados, aqueles que as pessoas tinham admiração, jovens, crianças, amigos, é pessoa admirável, né? Alguém que admira o irmão Gilmar, ou o irmão Ivo, ou qualquer um irmão aqui, aí vem outro irmão e diz, não, tu não sabe, irmão, tu não conhece a história desse irmão aí. Não faz ideia do que, sabe, irmãos? Isso tem feito com que outros desanimem. Sério mesmo? É verdade. Tu não sabe do passado dele. Não conhece a história dele. Se tu conhecesse, tu não ia pensar assim. E aí Satanás vem fazendo uma obra de destruição. E aqui diz que famílias inteiras, que uma vez se regozijaram na palavra e tiveram gratidão a Deus por ter tido alguém que orientasse, eles dirão assim, nossa, eu estou tão decepcionado com essas coisas, né, que eu não quero mais nem continuar, na verdade. Se afastarão. E aqui diz assim, que abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo, eles os fortaleceram, a seara do trigo tornou-se cada vez menor, e a preciosa verdade para eles perdeu seu poder. Irmãos, isso aqui é gravíssimo. E a sacudidura vem ocorrendo com mais intensidade. Continuando ali, eventos finais. Uma coisa é certa, outro assunto de grande importância: a rejeição dos testemunhos resultam em apostasia. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Vou ler de novo os irmãos aqui. Uma coisa é certa, não há dúvida, não há erro aqui. Uma coisa é certa, é certíssimo. Os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre a direção de Satanás, o estandarte de Satanás, sobre a guia do inimigo, eles irão abandonar primeiro o quê? A sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Nós, como povo de Deus, recebemos uma luz extra, uma luz especial, e estes irão primeiro abandonar a sua, a sua fé, a sua crença, a sua confiança no assim diz o Senhor, segundo as palavras do profeta. O último engano de Satanás, ali diz que o último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe.
Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho, no que diz assim o Senhor. O inimigo tem envidado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Isto é exatamente como ele tem intenção de fazer. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir o quê? Uma torrente de erros de toda espécie. Aí então o povo de Deus vai ser sem a guia, sem as repreensões, sem as orientações de Deus, sem a sabedoria de Deus. Lembra que em Daniel diz assim, os que resplandecerão, os sábios resplandecerão, e se eu não me engano ali, vamos ali em Daniel 12, eu lembrei deste texto. Quem é que irão resplandecer? Daniel 12. Se eu não estiver enganado, Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, versículo 3, se não me engano. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Exatamente, esse texto ali. Ali quem são? Os sábios que resplandecerão. Quem são? A Bíblia diz que em Isaías 8:20 diz assim, a lei e o testemunho, se não falarem desta forma, não vereis a alva, né? Não resplandecerão. Quem é que vai iluminar a terra com a glória de Deus? Ali no descrito a descrição do quarto anjo ali, né? Que a terra foi iluminada pela glória de Deus. É esse o resplendor, né, da glória de Deus, é a sabedoria que vem da palavra de Deus. Aqueles que rejeitam a testemunha fiel e verdadeira, eles não vão poder resplandecer. Porque essa testemunha fiel e verdadeira, nada mais é, nada menos do que o dom profético. São os profetas. E esses profetas são a voz de Deus. Esse é tema para um outro assunto, um outro dia, esse assunto de tão grande importância, mas aqui eu quero enfatizar a nós, como povo de Deus, que devemos tomar todo cuidado para resplandecer aqui, como Daniel vem dizendo, os sábios resplandecerão. Esses sábios são aqueles que têm o testemunho de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Os sábios são aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, e o dragão está irado contra nós, contra esse povo que crê nos seus profetas. Lembra que lá em 2 Crônicas diz que crede em Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e vocês irão prosperar. E esse prosperar também está ligado com o resplandecer, com o receber a glória de Deus. Porque sem a glória de Deus não há prosperidade. O povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus e a prática da justiça nos faz, então, resplandecer. Quando o povo de Deus rejeita a testemunha fiel e verdadeira, ele anda nas trevas. Porque através da testemunha fiel e verdadeira é que a luz, é que o nosso caminho pode ser iluminado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é com esta lâmpada, é com este brilho, com esta luz que nós deveremos iluminar a terra quando for derramado a chuva serôdia, o Espírito Santo. Prosseguindo aqui mais adiante, que o plano de Satanás então é enfraquecer a fé do povo nos testemunhos, e em seguida vem o ceticismo, vem a falta de fé no tocante aos pontos vitais da nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. Olha só, irmão, as Escrituras Sagradas
deveria ser suficiente para nós. Mas Deus, em sua sabedoria, nos proveu de uma luz para nos conduzir à palavra de Deus, para podermos ter clareza, né, de pensamento, de ideias, um conceito totalmente distinto do conceito que o mundo tem das Escrituras. Eles são norteados, são guiados pelos próprios conceitos, mas Deus enviou um profeta em nossos dias para que nós não venhamos a distorcer a palavra de Deus e serem enredados pelos enganos de Satanás. É tão importante isso para nós, que isso pode nos fazer perecer, irmãos. É de grande importância. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Nós temos aí um grande desafio, uma grande necessidade de manter-nos em pé, de mantermos firmes nossos pés no caminho da verdade. É necessário, irmãos, buscarmos compreender qual é a santa, boa e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com esse século, não vos deixeis conformar com as coisas desse mundo, com os conceitos, as filosofias, os pensamentos. Hoje a medicina, hoje a ciência, a psicologia, tudo está corrompido, a medicina está corrompida. Em todos os aspectos estamos vendo corrupção em todos os lados. O apóstolo Paulo diz assim: cuidado para não vos conformar com as ideias deste mundo, com os conceitos deste mundo, mas buscai transformar a vossa mente pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a vontade, a santa, boa vontade e agradável vontade de Deus. E o plano de Deus é que nós confiemos em seus profetas, busquemos a orientação dele, para que o nosso caminho seja seguro, e não venhamos a ser guiados pelas nossas emoções, pelos nossos conceitos, as nossas ideias, que isso tem trágica consequência. São consequências terríveis. Muitos naquele dia dirão: mas Senhor, em teu nome, Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Vocês não me deram ouvidos, vocês não ouviram a minha voz. Do contrário, vocês seguiram a voz daqueles que não tinham a minha aprovação, que não tinham testemunha fiel. E aí agora vocês vêm a mim? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas somente a todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus. Eu tinha outro texto aqui que eu gostaria de colocar, mas não vai dar porque o tempo não permite. É um texto de tremenda importância para cada um de nós. E ele nos levaria a repensar muita da nossa negligência que nós temos. Eu me incluo nessa negligência, porque eu deveria estar cada dia mais buscando mais e mais os conselhos, as orientações inspiradas em saber como me portar. Nós temos assuntos para os nossos tempos hoje, referentes à educação dos filhos, referente à alimentação, a vestuário, referente a finanças, referente à saúde. Inclusive a saúde, nós temos ali, de todos os escritos, mais de 100 mil páginas escritas ali, 40% de tudo isso, aproximadamente, estão relacionados à reforma de saúde. A nossa negligência, a nossa falta de interesse em buscar conhecer como cozinhar, como preparar um prato saudável, como nos vestir, Qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus? Nós estamos vendo uma igreja totalmente descaracterizada, deformada em vários aspectos da verdade. E nós nos sentimos agradavelmente bem, dizendo: estou rica e abastada, de nada tenho falta. E Deus dizendo: não sabes que é cega, pobre, nu e miserável.
porque temos nos apartado do assim diz o Senhor, e Deus tem trazido a sua desaprovação sobre nós em forma do que nós estamos vendo hoje. Não temos resultado em nossa igreja, não temos crescimento, não temos almas sendo resgatadas desse mundo de trevas, porque há um espírito maligno atuando em nosso meio, não só nesse local, mas em todas as outras igrejas da nossa organização. Outras denominações é outro assunto, mas o movimento adventista que foi levantado por Deus naquele tempo, esse movimento recebeu orientações privilegiadas. E se nós estivéssemos andando nesses conselhos, nessas orientações, acreditem, irmãos, nossa igreja estaria crescendo cada dia mais. Iriam se acrescentar mais e mais aqueles que creem na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós realmente sejamos bem-aventurados. Porque bem-aventurados, felizes são aqueles que guardam, aqueles que ouvem, aqueles que praticam a verdade. Nós temos o dever, irmãos, de a cada momento, a cada dia, buscar mais conhecimento. Esse é o processo de crescimento espiritual. Eu vou indicar para os irmãos, Desejados de Todas as Nações. Ah, mas eu já li, leia de novo. Grande Conflito, eu já li uma vez. A Bíblia, eu também já li 1, 2, 3 vezes. Mas a gente precisa ler todas as vezes que é necessário. Todos os dias devemos buscar. Assim é o Espírito de Profecia. Todos os dias devemos estar nos conectando com Deus. Quero contar uma experiência brevemente, uma experiência que acontece comigo. Quando eu fico algum tempo sem me aprofundar nas profecias referente aos eventos finais, eu acabo me esquecendo que o dia do Senhor está próximo. Isso é incrível, como é terrível isso, né? Quando nós não buscamos constantemente nos aprimorar, quando nós não buscamos nos informar todos os dias a respeito dos eventos que estão próximos de nós, nós corremos o risco de nos apartarmos da verdade e nos acomodarmos e ficarmos confortáveis em nossa situação. Deus quer nos tirar desse conforto. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, o Espírito de Profecia, o Espírito Santo consegue nos resgatar da nossa situação. Ele traz conflito à nossa alma e nos desafia a fazer mudanças. E sempre nos desafiando a buscar novos desafios, novas experiências. Mas quando deixamos de buscarmos sermos orientados pela palavra de Deus, nosso coração se acomoda, nós buscamos as coisas desse mundo, nós nos envolvemos em entretenimentos, divertimentos, em risos e alegrias. É tempo do povo de Deus clamar e gemer. É tempo de nós, irmãos, como povo de Deus, buscar um reavivamento e uma reforma em nossos corações. E isso não traz, a princípio, alegria, felicidade. Isso traz conflitos. Porque quando se trata de mudanças, existem conflitos interiores que a carne milita contra o espírito, e isso é terrível, irmãos. Mas nós precisamos fazer isso. Então, meu conselho, o conselho de Deus para cada um de nós, vamos continuar lendo os livros, conselhos para a igreja, testemunhos para a igreja, testemunhos seletos, Desejados das Nações, Atos dos Apóstolos, Mensagens Escolhidas, Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis. Todos esses livros que são luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Irmãos, precisamos andar na luz. Esse dia da apostasia, da sacudidura, está bem diante de nós. Logo teremos que experimentar, esse
esse abandono, essa apostasia. Talvez nós aqui não venhamos a nos apostatar. Queira Deus que cada um de nós permanecemos firmes. Mas caso haja uma apostasia, irmãos, isso vai trazer uma dor terrível a cada um de nós. Vai ser terrível, porque nós convivemos juntos como família. Cada um sabe muito das peculiaridades um do outro. Muitos sabem que eu tenho uma terrinha lá fora. Deus promoveu, não é minha, é dele. Me deu essa oportunidade de preparar um lugarzinho lá. E muitos de nós aqui saberão exatamente o caminho que tem. Não precisa nem GPS, eu sei exatamente. Eu levo vocês, turma. Vamos para lá. Vamos perseguir esse povo lá. Lá estará um grupo de pessoas, irmãos, reunidos. E terão que fugir para as montanhas. Isso vai se cumprir. Mas tão terrível é saber que muitos irmãos se apostatarão, abandonarão a fé. E aí então irão ser nossos perseguidores. Terrível será. Inclusive os cônjuges, né? O marido escolheu o lado da verdade, mas a esposa, ou vice-versa, os filhos, né? Então será um evento muito terrível isso. Queira Deus que nós estejamos preparados. Que Deus nos ajude, que Deus nos prepare e vamos dar ouvidos à voz de Deus cada dia de nossas vidas. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino 281. Esse hino é novo para mim. Foi 281 que eu coloquei ali, né? Nos colocamos em pé, então vamos louvar o nosso Deus. Desesperança, uma amarga e a pequenina chama. Tem mais volume ali, Elis? Levanta-se em mim nas trevas, meu novo Salvador. Eis a voz da profecia, a mensageira do Senhor. Somos filhos da promessa, escolhidos por Jesus. Pela fé na palavra, nós seguimos sua luz. Através de seus profetas, pelas santas miração, conhecemos a verdade e nos traz libertação. São seus Espíritos, aleluia. Jesus Cristo, nossa rocha, onde iremos aportar. Pela pena inspirada, Deus está a nos mostrar. O caminho é estreito, mas Jesus à frente está. Somos filhos da promessa, escolhidos por Jesus. Pela fé em sua palavra, nós seguimos sua luz. Através de seus profetas, pela santa expiação, conhecemos a verdade e nos traz libertação. Senhor nosso Deus e Pai amado, queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Que cada um faça da Tua palavra a sua regra de fé, o seu fundamento, sua base para viver na prática da justiça. Nós possamos dar valor àquilo que o Senhor nos deu, o dom profético, a confirmação de que somos Teu povo.
o Senhor tem nos orientado em todos os tempos, os nossos antepassados, os nossos irmãos de todas as eras, através dos teus profetas. E nesses últimos dias também, o Senhor levantou um profeta, para que nós possamos estar nos preparando para encontrar com o nosso Deus. Ajude-nos para que venhamos assumir um compromisso com o Senhor e venhamos a ouvir a Tua voz, revelados ali nos escritos da irmã White. E esses escritos nos conduzem à Tua palavra, nos fazendo sentir mais prazer ainda em estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo dom profético. Obrigado por o Senhor não se esquecer de nós e de querer nos libertar de todo o mal, de toda a injustiça, nos aconselhando, nos orientando, e nós te louvamos por tão grande amor e salvação. Dá-nos, Senhor, um bom restante sábado, que a Tua companhia jamais se aparte de nós, que Teu Santo Espírito continue procurando nos convencer de nossos pecados, que nos guie no caminho da justiça e nos desperte para o grande dia do julgamento de nosso Deus. Estamos já sendo expiados nossos pecados lá no santuário celestial, e que nós possamos ter consciência disso e nos apartar do pecado enquanto ainda há oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.